vamos dedicar algum tempo para estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado As coisas cumprem-se de acordo com a Bíblia. Está registado que tudo no mundo é feito e cumprido, tal como Deus previu e predisse na Bíblia. Quando nós olhamos para os livros de Daniel e de Apocalipse, que conhecemos bem, podemos ver a história desde o tempo da Babilônia, em que o profeta Daniel viveu, até ao tempo da Média Pérsia, da Grécia, de Roma e até do Papado. O que aconteceu na história aconteceu de acordo com a palavra de Deus. Quando Deus disse que o reino seria dividido em 10 reinos, isso aconteceu. Além disso, o que Deus disse sobre as cabeças do leopardo que representa a Grécia. Como Deus disse, esta besta tinha 4 cabeças. A Grécia foi dividida em 4 reinos, sob 4 generais, após a morte de Alexandre, o Grande. Quando olhamos para esta história, o que podemos compreender acerca de todas as coisas deste mundo? Não são eles a prova, através da qual podemos confirmar que todas as coisas se cumprem, de acordo com a Bíblia. Além disso, segundo o livro de Jó, sobre o que a terra está suspensa, está escrito que a terra está suspensa sobre o nada. Deus disse-nos, através da Bíblia, este facto científico, muito antes de o homem ter descoberto a gravitação. Portanto, quando olhamos para todos estes conteúdos, podemos confirmar que tudo no mundo está a acontecer de acordo com a Bíblia. Não é isto que torna o nosso futuro tão brilhante. O nosso futuro está cheio de esperança. Nós podemos dizer com confiança, temos um futuro que vale a pena desejar. Isso é porque tudo se cumprirá de acordo com a Bíblia. Quando tudo estiver cumprido, no futuro, onde é que nós estaremos? O que é que a Bíblia diz sobre isto? Não estaremos todos no eterno reino dos céus. Todos nós viveremos um momento glorioso, em que desfrutaremos da vida eterna e das bênçãos junto com Deus. Por isso, nunca devemos pensar, só se cumpriram as cenas históricas, registadas nos livros de Daniel e do Apocalipse. Nada mais se cumprirá, de acordo com a Bíblia. Confirmemos que os eventos que estão a ocorrer agora são o cumprimento do que está escrito na Bíblia, recorrendo à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, está escrito: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras, por outras palavras, aconteceu tal como foi registado na Bíblia, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, mais uma vez, segundo o quê? Segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e, depois, aos 12. Quando lemos os versículos 3 e 4, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ressuscitou, de acordo com as Escrituras. Quando olhamos para a vida de Cristo, Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, de acordo com o que está escrito na Bíblia. E quanto ao seu sacrifício na cruz? Cristo morreu na cruz para fazer a expiação dos nossos pecados. Não está isso também escrito na Bíblia? Tudo já estava escrito e profetizado na Bíblia, não é verdade? Por esta razão, será que alguma vez devemos acrescentar uma palavra ou frase à Bíblia ou subtrair-lhe algo? Nunca devemos mudar uma letra sequer. Sempre que nos lembramos deste facto, podemos compreender mais uma vez que tudo está a correr de acordo com a Bíblia, como referi no título do sermão de hoje. Recentemente, um tufão atingiu-nos este verão e ocorreram muitos estragos aqui na Coreia. Antes disso, choveu muito e ocorreram muitos estragos na área metropolitana e na região central. Entre os danos causados pelas fortes chuvas, não houve um acidente,
que chegou a tirar a vida de pessoas em regiões como Poan. A cidade tem muitas linhas costeiras bonitas e edifícios altos. Devido à beleza das paisagens e à vista para o mar, muitas pessoas compraram apartamentos nesta zona. No entanto, sempre que um tufão passa pela Coreia, passa sempre por essa zona, pelo que os residentes estão ansiosos. Este facto fez com que muitas pessoas repensassem a sua opinião sobre estas áreas. Elas construíram as suas moradias nas montanhas devido à beleza das paisagens e construíram propriedades com vista para o mar com o objetivo de aí passarem o resto das suas vidas. No entanto, ao verem todos estes acontecimentos aterradores, que põem em risco a vida das pessoas, como os incêndios florestais que deflagram nas montanhas e os tufões que se precipitam sobre a terra, as pessoas dizem agora: claro que os lugares com paisagens bonitas são bons, mas o melhor lugar é um lugar seguro. Não chegamos, vocês e eu, ao lugar mais seguro do mundo, seguindo a orientação da Bíblia dada por Deus. De acordo com Jeremias capítulo 4, versículo 5, qual é o lugar mais seguro do mundo? Deus continua a proclamar a toda a humanidade que deve fugir rapidamente para Sião, uma morada de paz, sem demora. Nós devemos dar sempre graças e glória eternas a Deus Elohim, que nos escolheu antes da criação do mundo e nos conduziu a esse lugar seguro. Nos últimos dias, os desastres climáticos não serão a única catástrofe com que nos devemos preocupar. Deus já disse que, nos últimos dias, o mundo inteiro será julgado pelo fogo e que, nesses tempos, nós devemos habitar no lugar mais seguro. Vejamos a sua palavra relativamente a este assunto, recorrendo à segunda epístola de Pedro capítulo 3. Uma vez que tudo o que acontece no mundo se cumpre de acordo com a orientação de Deus, nós devemos seguir sempre a sua orientação. Vejamos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6. No capítulo 3, versículo 6, está escrito: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Neste versículo, nós podemos ver o julgamento de Deus no tempo de Noé. Deus destruiu o mundo daquela época pela água e julgou os ímpios. Nos últimos dias, Deus julgará o mundo com fogo. Esta vontade severa de Deus está registada na Bíblia. Tudo neste mundo foi cumprido segundo a Bíblia. Portanto, nós devemos entender que Deus não negligenciaria o cumprimento desta parte. Como é que foram escritos todos os registros da Bíblia? Deus falou aos seus profetas e, à medida que estes eram movidos pelo Espírito Santo, reuniram e registaram todas as palavras de Deus. Por esse motivo, tudo está a seguir o que está escrito na Bíblia. Este é um relato exato da história. Nenhum ser humano pode alterá-lo arbitrariamente. Assim, ao olharmos para os vários fenómenos que acontecem hoje à nossa volta, temos de nos perguntar: até que ponto desta época temos chegado? Nós temos de encontrar uma resposta para esta pergunta. Atualmente, os climatologistas e meteorologistas afirmam que os seres humanos já não podem mais controlar o aumento da temperatura da Terra. Já ultrapassamos o ponto sem retorno. Eles estão a utilizar estas expressões com muita frequência. Em outras palavras, não significa isso que a humanidade está em grave perigo. Sempre que há um tal perigo, Deus dá o alarme. Fujam para Sião rapidamente. Não se detenham. Ainda há muitas pessoas no mundo que não sabem o que é Sião. Por isso, façam com que as pessoas saibam o que é Sião, para que todos possam regressar rapidamente a Sião. As catástrofes climáticas e as guerras que estão a ocorrer nesta terra são, sem dúvida, grandes problemas. Mas o sofrimento no inferno eterno para todo o sempre é a maior de todas as catástrofes. É por isso que Deus diz à humanidade
para regressar rapidamente a Sião, a sua morada. Vamos continuar. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tudo o que está escrito na Bíblia foi levado a cabo e cumprido exatamente como foi escrito. Existiram reinos como a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia e Roma. Mais tarde, surgiu o papado. Ao longo da história do mundo, seja antes de Cristo ou depois de Cristo, reinos foram estabelecidos e abolidos de acordo com a palavra de Deus. Deus também previu a destruição de Israel e também profetizou a restauração do reino de Israel através da parábola da figueira. Esta profecia também se cumpriu. Isto não é algo que as pessoas no mundo possam concluir usando o senso comum. Para além de Israel, existe alguma nação que tenha restaurado o seu país depois de 1900 anos. Nunca se registrou tal acontecimento na história. No entanto, como estava escrito na Bíblia, Deus fez com que acontecesse tal como estava escrito. Como é que isso foi possível? Quem está a liderar a época e os acontecimentos históricos? Foi possível, porque era Deus quem estava a guiar e a conduzir todas estas coisas. Esta terra pertenceu-nos há 1000 anos, por isso, por favor, devolvam-na. Para os padrões humanos, isto é um disparate. No entanto, Israel, que tinha perdido a sua soberania em 70 depois de Cristo, recuperou-a em 1948. Todas as coisas se cumpriram e tornaram-se realidade, tal como Deus as registrou na Bíblia. É por isso que nunca devemos tratar qualquer profecia da Bíblia com desprezo. Será certamente cumprido tal como está profetizado. Passemos ao capítulo 1 de Sofonias. Em Sofonias, capítulo 1, versículo 14, está escrito: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e nebrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate, contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque, certamente, fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Deus não escreveu estas palavras na Bíblia apenas para assustar ou amedrontar as pessoas de que haverá um dia tão terrível. Não terá Deus dado estas palavras, porque estas coisas vão certamente acontecer na vida real. Passemos ao capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba. Porque o que é que eles fizeram ao povo de Deus? Escarneceram e se gabaram. Isto acontecer-lhes-á, porque insultaram e escarneceram do povo do Senhor dos Exércitos. Passemos ao capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira.
pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Os registros da Bíblia não são apenas sobre a independência de Israel ou sobre o reino da Babilônia. Não se trata apenas das profecias sobre os reinos da Média Pérsia, da Grécia, de Roma e do Papado. A Bíblia também registra os acontecimentos que irão ocorrer em todo o mundo. Deus já registrou tudo através da Bíblia e dos profetas. Deus disse: chegará um dia em que muitas pessoas serão sobrecarregadas com as ansiedades da vida. A fome virá sobre a terra. Os terremotos ocorrerão frequentemente em várias partes do mundo. E romperão guerras em vários lugares. Além disso, como sabemos, há muitos países em todo o mundo, onde duas ou mais nações formam um só país. Nação levantar-se contra nação. As pessoas entregam-se à farra e à embriaguez para esquecerem deliberadamente a sua situação. A fé das pessoas em Deus será sobrecarregada com as ansiedades da vida. No entanto, em momentos como este, o que o povo celestial deve fazer? Deus disse que temos de estar acordados e atentos. Deus já nos despertou através da Bíblia para o que o futuro reserva para o mundo inteiro. Se nós não estivermos vigilantes e despertos, o que acontecerá à nossa fé? Não pode deixar de se tornar-se nebulosa e pesada. Acontecerá algo de mau se eu faltar o sábado uma vez. Tenho celebrado a Páscoa todos os anos. Acontecerá alguma coisa se eu não aguardar apenas este ano? A nossa fé tornar-se assim entorpecida. Nós não devemos ficar entorpecidos devido a questões mundanas. Esta terra é apenas um lugar de habitação temporária. Uma vez que o reino dos céus é o mundo onde viveremos para todo o sempre, devemos eliminar da nossa vida cotidiana tudo o que nos possa impedir de entrar no reino de Deus. Temos de ser capazes de nos animar, de estar cheios de perseverança e de correr para o reino dos céus até ao fim. Na profecia de Sofonias, Deus disse: o mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo. De facto, todas as coisas estão a acontecer no mundo, de acordo com a Bíblia. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 9. No capítulo 21, versículo 9, Jesus disse: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções. Jesus usou a expressão guerras e revoluções. A Bíblia inglesa registra claramente que as pessoas ouvirão falar de guerras e revoluções, por outras palavras, tumultos, revoltas ou distúrbios. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, lhes disse, levantar-se a nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Uma epidemia pode ser simplesmente descrita como uma doença infecciosa, ou seja, uma pandemia. A Covid-19 também pode ser considerada uma epidemia. Jesus continuou e disse que haverá coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Ele alertou-nos para sermos cautelosos quando estes fenómenos ocorrerem. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, se estiverem a dormir e não tiverem cuidado, para que nunca vos suceda que o vosso coração, o quê? Fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aqui, o vosso coração fique sobrecarregado, significa a vossa fé em Deus se torne fraca. Acontecerá alguma coisa se eu não for ao culto uma vez? Com estes pensamentos, o nosso coração ficará sobrecarregado e a nossa esperança no reino dos céus tornar-se-á fraca. Assim, não poderemos deixar de nos afastar cada vez mais do reino dos céus. O vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como virá esse dia?
Esse dia virá como um laço. Será que aquele dia não venha sobre vós significa que talvez possa ou não chegar? Significa que vai mesmo chegar. Isto não é algo escrito por humanos, mas sim encontrado nas palavras da Bíblia escritas por Deus. Versículo 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, ou seja, o mundo inteiro. Jesus disse que o dia virá sobre todos os que vivem na terra. Não quer isto dizer que isso vai acontecer a todas as pessoas. Isto não se aplica apenas aos israelitas, nem aos coreanos, mas a toda a humanidade à face da terra. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Os membros da família de Sião devem partilhar entre si as palavras que estão cheias de fé e as palavras que edificam os outros. Nós devemos dar coragem e encorajar os outros a irem para o reino dos céus. Se continuarmos a estar ligados a coisas físicas, o nosso padrão para o que consideramos valioso é inevitavelmente formado nessa direção. O nosso valor está no eterno reino dos céus. Nós devemos fazer todos os esforços para manter o nosso coração voltado para o valor do reino de Deus e para proteger a nossa fé de se tornar fraca e sobrecarregada. Por essa razão, Deus disse que nos avisaria com antecedência, antes que todas essas coisas se cumprissem. Vejamos o capítulo 13, versículo 23, de Marcos. No versículo 23, Jesus diz: Estai vós de sobreaviso. O que é que ele fez? Tudo vos tenho predito. As palavras escritas em Lucas capítulo 21, ou nos livros de Sofonias e segunda epístola de Pedro, que já lemos anteriormente, são todas palavras de Deus, ditas a nós com antecedência. Versículo 18. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Uma vez que coisas tão espantosas estão para vir sobre a face da terra, todos nós devemos estar alerta e olhar para Deus e para o reino dos céus. Nós devemos ter o conhecimento correto de onde devemos colocar os nossos objetivos e de como devemos viver a nossa vida diária e correr a nossa corrida fielmente. Para isso, temos de ter fé no novo nome, Pai Cristo Ansangwon, e também em Deus Mãe, a Nova Jerusalém. Além disso, não devemos perder a nossa fé na Nova Aliança. Deus disse que se permanecermos na Nova Aliança, Ele certamente nos concederá a herança eterna, ou seja, o reino dos céus. Vejamos a sua promessa, em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, está escrito: Por isso mesmo, Ele é o mediador da Nova Aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam o que é que eles vão receber? A promessa da eterna herança, aqueles que tenham sido chamados. A herança eterna prometida será dada, através da nova aliança, àqueles que forem chamados. Por isso, o nosso coração nunca deve estar pesado ou afastar-se da nova aliança, por causa das coisas do mundo. Pelo contrário, temos de estar alerta. Nós nunca devemos esquecer o quão precioso é o dia de sábado, e quão grande é a graça do novo nome, Cristo Ansangwon, e da nossa Mãe Celestial, a Nova Jerusalém. Temos de nos manter acordados e ter cuidado para não adormecer espiritualmente. Na parábola das 10 virgens, há 5 virgens que estão acordadas e 5 que estão a dormir. As 5 virgens, nécias, nem sequer prepararam azeite, porque estavam demasiado ocupadas a adormecer.
Ao contrário delas, nós precisamos do azeite da fé. Temos de ter cuidado para que o nosso coração e a nossa fé não fiquem sobrecarregados. O nosso eterno lar celestial está à nossa espera. No dia em que regressarmos à nossa eterna casa celestial, não devemos estar numa posição em que não possamos entrar. Todos nós devemos ir para o céu, de mãos dadas com o Pai e a Mãe celestiais. Então, entre as coisas que estão a acontecer de acordo com a Bíblia, o que é que Deus prometeu que nos vai acontecer nesta época? Passemos ao livro de Apocalipse capítulo 22, versículo 1, para ver como a Bíblia registra este facto. No que diz respeito ao povo celestial que crê no novo nome, e na Mãe Celestial Nova Jerusalém, aqueles que habitam na verdade da nova aliança, e dão louvor e glória a Deus em Sião, vejamos que bênçãos Deus lhes concederá. Capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, tudo isto está registado na Bíblia. Todas as palavras escritas na Bíblia devem ser cumpridas. No Evangelho de Marcos capítulo 13, Jesus não disse: tudo vos tenho predito. Deus já nos falou das catástrofes e do seu juízo final, mas também nos deu a conhecer a glória, de que desfrutaremos quando formos para o reino dos céus. Estas coisas tornar-se-ão certamente realidade e serão cumpridas inevitavelmente. Assim, creio que isto é suficiente para termos esperança no futuro. Por isso, a nossa fé deve renascer dia após dia, para que ninguém deixe de desfrutar desta glória que Deus nos prometeu. Se o nosso coração começar a sentir-se sobrecarregado 1, 2 ou mesmo 10 vezes, mais tarde podemos enfrentar uma situação desesperada, em que não somos capazes de discernir quão valioso é guardar a nova aliança, ou quão precioso é ter fé em Deus. É por isso que a Bíblia nos adverte. Ela está sempre a dizer-nos para ficarmos acordados e atentos. Estejamos atentos e tenhamos autocontrole, tendo em mente que o mundo seguirá de acordo com a Bíblia. E não nos esqueçamos nunca que o nosso futuro se cumprirá de acordo com a Bíblia. Esperando que todos os membros da família celestial façam todos os esforços para se unirem uns aos outros para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.